Reunião marcada dentro do Flamengo para definir a demissão do técnico Jorge Sampaoli. A diretoria não quer contar com o treinador para a próxima temporada, mas os conselheiros do clube já pressionam para que ele seja demitido antes do primeiro jogo da final contra o São Paulo. Gente, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com esse canal chega em lugares altos, então não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo, é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Gente, começar falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Complicou para o Flamengo que deixou de ganhar esse último jogo contra o Internacional e deixou também de encurtar a distância para o Botafogo. O Botafogo agora abriu 15 pontos de vantagem para o Flamengo. A gente vai jogar contra eles no próximo jogo. E se a gente perder o próximo jogo, eles vão abrir uma vantagem de 18 pontos para cima da gente. Olha onde o Flamengo chegou. E, gente, até o Palmeiras também está dando uma distanciada do Flamengo. O Flamengo, no momento, é o quarto colocado da tabela do Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui a classificação do campeonato até o Flamengo, para vocês verem. O Botafogo está em primeiro lugar com 51 pontos. Em segundo lugar está o Palmeiras com 40 pontos. Em terceiro lugar está o Grêmio com 36 pontos. E em quarto lugar está o Flamengo com 36. Aí em seguida vem o Fluminense com 35. Red Bull Bragantino com 35 também. Atlético Paranaense com 33. Vamos até o décimo colocado. Em oitavo colocado, o Fortaleza com 32. Em nono lugar, o Atlético Mineiro. Em décimo lugar, o Cuiabá com 28 pontos. Gente, o Flamengo está dando mole. Esse campeonato brasileiro está se desenhando para o Botafogo. A gente no começo do campeonato estava falando, não, o Botafogo não vai se manter por muito tempo na frente, o Botafogo vai acabar perdendo posição. E não, eu vi o jogo do Botafogo contra o Bahia, se eu não me engano foi contra o Bahia. E eles amassaram o Bahia, jogando demais. O Diego Costa marcando 2 gols. Gente, o time dos caras tá jogando futebol sólido, isso a gente não pode negar. Então, parabéns para eles. Eu queria que o Flamengo estivesse fazendo algo parecido nesse Campeonato Brasileiro, mas nem isso o Flamengo tem feito, gente. Vamos falar também sobre a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Gente, acontece que o Flamengo se reuniu, fez uma reunião sobre esse assunto e definiu que não vai contar com o treinador para a próxima temporada. O treinador que não agradou as pessoas dentro do Flamengo, não agrada a torcida, os jogadores não entendem, o esquema tático dele não funciona, a gente vê os jogadores perdidos e não querem contar com um treinador para o ano que vem. Pelo contrário, a diretoria agora está pensando num plano esportivo para o ano que vem, sendo que esse ano nada foi pensado. A única coisa que pensaram foi o seguinte: dar mais tempo de férias para o jogador e escolher um treinador que perdeu para a gente durante a temporada passada inteira. Então, esses foram os erros da diretoria, mandar o Dorival embora. Mas sobre a questão da demissão do Sampaoli, não querem contar com ele para o ano que vem. Mas os conselheiros dentro do Flamengo, os conselheiros de futebol, já querem a demissão dele ainda nessa temporada, gente. Não querem um treinador no clube justamente por ele ser mal de relacionamento, o time está indo mal demais, a gente tem uma final pela frente e a gente pode perder essa final por conta do mau trabalho que ele tem feito no Flamengo. Então o Flamengo tem risco de perder essa final por conta do Sampaoli, gente. Então os conselheiros de futebol do Flamengo já querem a demissão dele logo. E o jornalista Renato Mauricio Prado, ele falou o seguinte: por que não coloca o Felipe Luiz no cargo? Por que não joga o Felipe Luiz para ele poder treinar o Flamengo nesses meses que faltam? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não é tão simples. Não é. Ele acabou de concluir o curso dele da CBF, ele nunca treinou uma equipe nem de base, ele entende muito de futebol, mas ele não tem a experiência necessária para treinar o Flamengo. E ele ainda é jogador. Teria que ver as questões contratuais, se ele já iria se aposentar ou se ele ia jogar e ao mesmo tempo ia treinar. É um monte de coisa num curto período de tempo. E o Felipe Luiz, com todo respeito ao Felipe Luiz, mas para ele treinar uma equipe do tamanho do Flamengo, do tamanho de São Paulo, do tamanho do Palmeiras, de qualquer equipe aqui do Brasil, gente, ele vai ter que passar pelas equipes menores. Um cara que passa muito perrengue em equipes grandes é o Rogério Ceni, porque já começou assumindo grandes broncas. E vou falar também sobre o Rogério Ceni, que é um nome cogitado no Flamengo caso o Sampaoli seja demitido de imediato. Rogério Ceni,
Rogério Ceni, ele é querido pelos jogadores, dentro do departamento de futebol do Flamengo é a melhor opção livre no mercado de momento. Então ele tem ali mais ou menos as características que o Flamengo precisa para esse resto de temporada. Não sei se o Flamengo vai montar um esquema pro ano que vem contando com ele. Ele foi feliz no Flamengo com o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa e ganhou também o Campeonato Brasileiro, gente. Aquele Campeonato Brasileiro que a gente quase não ganhou. A individualidade dos jogadores contou muito para que isso acontecesse. Então ele, depois de Jorge Jesus, ele e o Dorival foram os treinadores mais campeões assim no Flamengo, conseguiram mais títulos. Então ele conseguiu 3, o Dorival conseguiu 2, só que os títulos do Dorival foi de mais expressão do que o do Rogério Ceni. E do Dorival também o time jogava demais, gente. Acho que foi depois do Jorge Jesus, foi o time que mais jogou assim, um futebol sólido, um futebol que a gente olhava e tinha mais confiança, porque hoje em dia a gente não confia no Flamengo. Essa é a realidade, o time não passa confiança nenhuma. E a multa rescisória do Jorge Sampaoli é de 2 milhões de euros, aproximadamente 10 milhões de reais na cotação atual. Tem muita gente aí, muitos youtubers falando, é 30 milhões de euros a multa do jogador. Gente, vocês têm que entender uma coisa. A multa de qualquer treinador, de jogador, a partir do momento que ela vai se distanciando do final do contrato, ela vai diminuindo o valor. Então a multa dele hoje em dia é de 10 milhões de euros e não seria problema nenhum para o Flamengo pagar a multa dele e mandar ele embora. Acontece que o Flamengo não quer fazer de qualquer forma e não quer colocar qualquer pessoa no cargo. O Rogério Ceni, como eu disse, é o que está sendo especulado no momento, é o que está sendo bem falado. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, agora é opinião minha. Eu não gosto do Rogério Ceni, não gostei da passagem dele no Flamengo. Foi uma passagem onde ele foi eliminado da Libertadores pelo Racing, caiu na Copa do Brasil, se não me engano foi pro São Paulo. É um cara que desde que saiu do São Paulo, pelas equipes que ele passou, ele não conseguiu vencer o São Paulo, gente. Não conseguiu, parece que ele tem algum tipo de azar contra a equipe que ele fez história, que ele foi feliz. Então eu não gosto do Rogério Ceni no Flamengo. Eu gosto dele como pessoa, mas para ele treinar o Flamengo, ele vai sair de novo, gente. Ele não vai se manter por muito tempo. Então, a melhor opção para o Flamengo seria... Não sei, gente. Pior que eu não sei. Seria mandar o Jorge Sampaoli embora, mas a gente não sabe quem colocar no cargo. Porque os treinadores brasileiros... O Cuca a gente não vai querer no Flamengo. O Cuca ele ficou manchado pelas coisas que ele fez no passado. Gente, o cara foi pro Corinthians. Começou ali até mais ou menos, poderia até fazer um bom trabalho, mas foram mexer no passado do cara, um passado ruim, gente, um passado onde a vítima reabriu o processo contra ele, onde viram que não era um mal entendido, que realmente o Cuca tinha cometido um crime. Estavam se falando do Cuca na internet, por isso que eu tô falando sobre isso. Eu não sei quem eu colocaria. Coloca aqui embaixo nos comentários quem você colocaria de treinador do Flamengo para esse resto de temporada ou até para a temporada que vem. Gente, eu apoio a volta do Dorival, mas eu nem sei até quando o Dorival tem contrato com o São Paulo. Ele que foi taxado por muito tempo de técnico que faz o feijão com arroz, mas a história que ele fez no Flamengo, a história recente, faz a gente ter saudade dele. O Jorge Jesus foi um treinador que passou, em 6 meses, fez o Flamengo ser muito feliz. Mas ao mesmo tempo deixou a gente no meio da pandemia, não seguiu no trabalho no clube, não quis continuar o trabalho, poderia ter tido o trabalho mais sólido da vida dele, poderia bater de frente com o Abel Ferreira, não quis. Quando o Flamengo foi atrás de algumas oportunidades, ele negou, não quis vir para o Flamengo. Ele rescindiu o contrato com o Flamengo, mas não foi capaz de rescindir o contrato com o Benfica para vir para o Flamengo. Ou seja, para quebrar o vínculo com a gente foi tão simples, mas para quebrar o vínculo com qualquer outra equipe não foi simples. Então, eu não apoio a volta do Jorge Jesus. Não apoio. E ele tá bem lá, ele tá no Al Hilal. Mas falando disso, sobre esse comparativo do Dorival com o Jorge Jesus, é que o Dorival ele gosta do Flamengo de verdade. Ele tem vontade de voltar para o Flamengo. Ele ia fazer um trabalho muito melhor do que Vitor Pereira fez, do que São Paulo fez no Flamengo para esse ano. Mas não deixaram. E eu tenho certeza que essa diretoria se arrepende por ter feito isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. O Flamengo vai ter essa semana livre aí. Felizmente as coisas estão acontecendo dessa forma. A gente poderia ter tido um resultado bom nesse final de semana e não aconteceu. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, mande para outras pessoas e tamo junto. Valeu!